Boa noite, pessoal, tudo bem? Meu nome é Paulo Roberto Bertaglia e estamos aqui para conversarmos um pouco sobre esse tema fantástico que é a logística. E nós trouxemos aqui um tema para falarmos hoje, basicamente sobre logística, além de mover e armazenar. Logicamente, nós conhecemos a logística aí pelo seu aspecto de transporte e de armazenagem, mas eu queria aqui trazer alguns elementos importantes e que fazem a diferença dentro desse mundo logístico ou supply chain, cadeia de abastecimento, que é um pouco mais abrangente. Falando um pouco da minha trajetória, Paulo Roberto Bertaglia, eu passei pela Unilever, HP, IBM, aí grandes empresas trabalhando em diversas áreas, incluindo tecnologia da informação, supply chain. Na área de supply chain eu passei por planejamento, compras, manufatura, distribuição, ou seja, são praticamente 38 anos dentro do mundo corporativo e mais praticamente 10 anos com a minha empresa de consultoria. Eu tenho um livro no mercado chamado Logística e Gerenciamento de Cadeia de Abastecimento, e esse livro ele se encontra hoje na sua quarta edição, tem 20 anos de mercado, foi publicado pela Saraiva, é um livro do qual eu tenho muito orgulho, até porque é um livro que atende às demandas tanto conceituais como demandas atuais, extremamente atuais, e que fazem a diferença e trazem a vantagem competitiva para as empresas. Então, é um livro orientado a estudantes, orientado a profissionais, e muitos professores também se utilizam desse livro no mundo da academia. Um ponto que eu gostaria aqui de trazer para vocês também, e eu os convido, eu gosto tanto da logística, né, que eu tenho um dia por semana que eu me dedico a conversar com pessoas de logística. Toda sexta-feira é o meu voluntariado, eu dedico para conversar com o pessoal de logística, trocar ideias, falar de carreira, falar de conceito, e criei também um canal lá no YouTube, que é a Prosa com Bertaglia, onde eu trago pessoas para nós conversarmos e dividirmos o nosso conhecimento e as nossas experiências. E vocês aí, acredito até que a maioria tenham chegado até mim através do LinkedIn, né? Quem não está conectado a mim, ao LinkedIn, fiquem à vontade, e por ali nós compartilhamos algumas ideias, estabelecemos relacionamento. É para isso que serve, então, o LinkedIn. Mas entrando um pouco mais nesse contexto da logística e da sua concepção no mercado, nós sabemos que hoje o mundo ele tem um ritmo extremamente intenso, é um ritmo onde nós temos muitas incertezas. Nós costumamos dizer aí que nós vivemos no mundo VUCA, não é verdade? VUCA quer dizer volatilidade, incerteza, complexidade e ambiguidade, e é a pura verdade, ou seja, nós vivemos num mundo onde a mudança se eternaliza, ou seja, nós sabemos que a mudança é alguma coisa que consistentemente sempre existe e sempre existirá. Ninguém, em sã consciência, por exemplo, imaginaria que nós estaríamos vivendo nesse momento aqui, esse período de pandemia que nós estamos enfrentando. E mais do que isso, nós não sabemos quando vai acabar, né? Embora nós estejamos aí à mercê da vacina, confiando na ciência e acreditando bastante que a ciência vai resolver esse problema a médio prazo. Esse ano, acredito eu, que nós ainda vamos viver essa situação com bastante ênfase. Mas o que é que está acontecendo no mundo da logística, no mundo do supply chain, nas empresas? E é importante, e é por isso que eu quis trazer esse tema, exatamente porque nós precisamos entender que a perspectiva da logística é uma perspectiva que vai além de estocar produtos, insumos, e vai além de transportar também. Eu costumo dizer que a logística, além de ter um aspecto global bastante importante, ela conecta pessoas. Por que conecta pessoas? É fácil entender isso, ou seja, qualquer coisa que nós adquirimos, nós compramos lá no supermercado, ou via comércio eletrônico, chega até a nossa casa, tem alguns conceitos que estão atrelados. E aí é o conceito da experiência
do cliente. E eu gosto muito de falar da experiência do cliente, até porque há uma demanda, há uma chamada do mercado que atrai todo esse contexto e mobiliza o aspecto físico da logística. A logística física não existiria se não houvesse uma demanda para que ela pudesse acontecer. E o que é essa demanda? É a nossa busca por algum produto, por algum alimento, por algum computador que queiramos comprar, um celular que queiramos comprar. Eu estava recentemente olhando a quantidade de celulares, de smartphones que estão sendo comercializados aí ao redor do mundo. O ano passado, uma quantidade enorme, praticamente 1,5 bilhão de dispositivos foram aí comercializados. 1,5 bilhão, pessoal, representa quase 20% da população mundial, ou seja, nós tivemos 1,5 bilhão de dispositivos, logicamente, que se divide aí entre Apple, Samsung, LG, uma série de empresas, estou falando no contexto mundial, mas que precisa, obrigatoriamente, ter uma estratégia muito bem encaixada para poder fazer esses dispositivos chegarem até o usuário final, até o consumidor final. Então, é por essa perspectiva, né, que nós estamos comentando aqui. Esse é um TED Talk, né? Ele é muito rápido, e eu quero trazer esse embriãozinho do pensamento e da reflexão, né? Quando nós falamos durante 25 minutos, o muito mais é para refletir do que propriamente passar conceitos. Mas eu gostaria de enfatizar algumas coisas que são importantes nesse aspecto da logística e de supply chain, e é por isso que eu me atenho um pouco ao título, né, que é muito mais do que mover e muito mais do que armazenar. Por quê? Nós vivemos no mundo da ruptura, e a tecnologia, de uma forma bastante enfática, é o grande vilão dessa história, é o grande viabilizador, vilão no sentido positivo, logicamente, se é que pode se chamar vilão de positivo, mas a maioria das pessoas, elas não fazem sequer a ideia da ruptura tecnológica que está por vir, ou mesmo que está acontecendo. A ruptura tecnológica não é necessariamente alguma coisa de futuro, mas sim é do presente, é do momento que nós estamos vivendo aqui. E tem um outro dado importante: praticamente cerca de 50%, mais ou menos, alguns estudos dizem entre 45% e 50%, dos empregos que nós conhecemos hoje, eles vão desaparecer nos próximos 20 anos. Né? Ou seja, nós temos vivenciado, por exemplo, vamos trazer aqui alguns exemplos, eu gosto muito, pelo aspecto didático, trazer exemplos. Quem é que conhece aí a linguagem COBOL, né? Quem é que conhece aí o operador de telex, operador de fax, né? Vocês estão pensando aí em algumas outras funções, o ascensorista, né? Em alguns lugares ainda existe o ascensorista, que é o operador do elevador, são funções que desapareceram. E hoje, até em função da tecnologia e esse futuro que causa uma ruptura tremenda, também vai eliminar muitas funções. E no aspecto da escolaridade, da universidade, nós sabemos que uma grande parte, cerca de 60% a 70% das crianças que estudam hoje no ensino médio, eles vão trabalhar, olha que bacana isso, eles vão trabalhar, eu não tenho o dado correto aqui, mas é em torno de 60% a 70%, eles vão trabalhar numa função que ainda não existe, né? E a robotização, a automação dentro das organizações, vai afetar, principalmente no Brasil, cerca de 16, 17 milhões de trabalhadores brasileiros até 2030. Então, como é que eu trago isso para a logística, essa reflexão? Esse convite que eu faço a vocês que estão assistindo para refletir. Ou seja, como é que eu enxergo a logística dentro deste contexto, ou dentro destes conceitos que eu acabei de trazer aqui? Nós estamos vivendo um conceito também chamado de humanização das organizações, onde o homem passa a ter um papel, o ser humano passa a ter um papel muito diferenciado. O que é esse papel diferenciado? É que ele vai utilizar muito mais a inteligência do que propriamente o aspecto físico.
Se nós olharmos aí um pouco pelo contexto da indústria 4.0, que eu não poderia deixar de trazer aqui, e nós olharmos pela evolução, nós sabemos que lá atrás, no comecinho, nós tínhamos muito trabalho manual. A gente cita sempre a linha de montagem do Ford, que era alguma coisa extremamente repetitiva. Você era um autômato fazendo operações repetitivas, apertando parafusos, colocando pneus, e o grande ponto aí era o conceito da organização em métodos, né? Os tempos de operação eram extremamente importantes. Na época de Taylor e de Fayol, talvez alguns de vocês até se recordam aí, que fizeram administração, se recordam dessa passagem. E isso aconteceu até recentemente. Então, quando nós falamos em estudo de tempos e métodos, nós estamos falando de alguma coisa muito automatizada. E não é só na manufatura, na logística acontece a mesma coisa. Então, nós temos hoje uma evolução bastante grande no aspecto logístico, na utilização e na automação, utilizando equipamentos de vanguarda. E isso não é só nos Estados Unidos, não é só na Alemanha, o Brasil está também vivenciando essa situação, é uma situação que vem para ficar. Então, eu tenho escrito muitos artigos relacionados à supply chain e logística, olhando pelo viés da tecnologia e olhando também pelo viés do processo, ou seja, como é que nós estamos olhando para essa organização. E eu queria trazer um termo aqui, ele não é novo, né? A ambidestria, talvez alguns de vocês já tenham ouvido falar, mas é um conceito que vai começar a se espalhar aí pela internet, pelo LinkedIn, pelo Facebook, nos artigos, né? É um termo que existe desde 1976, e ele foi inventado por um professor, um pesquisador chamado Robert, se não me falha a memória, Robert Duncan. E o que é ambidestria? Ambidestria é a capacidade que a empresa tem de conduzir o seu negócio de hoje, o negócio atual, a sustentação, ou seja, é o que dá lucro, é o que entrega o dinheiro para o acionista, mas, ao mesmo tempo, olhar o futuro, ou seja, quais são os novos produtos que eu vou lançar, o que o cliente está querendo de mim, como é que meu supply chain tem que trabalhar, como é que vai ser a minha relação com os fornecedores. Então, essa conexão com pessoas é extremamente importante. Então, esse conceito da ambidestria é um conceito que até aconselho vocês aí a darem uma estudada. Eu vou lançar um artigo na segunda-feira, na Log Web, falando da ambidestria em supply chain. Não tem literatura sobre isso, é muito pouco. Tem literatura sobre ambidestria organizacional, onde fala da organização como um todo, mas quando nós olhamos pela perspectiva de supply chain, tem muito pouco, ou quase nada escrito. Então, eu estou tendo aqui que olhar pela perspectiva do meu aprendizado, da minha experiência dentro das organizações, e como é que a gente usa esse contexto de como é que o supply chain trabalha para manter a eficiência dentro das organizações e, ao mesmo tempo, ela cria a flexibilidade em relação a atingir consumidores e mercado e cria também a flexibilidade no contexto de eu lidar com os meus fornecedores e de eu lidar internamente dentro da minha organização. E, para isso, eu preciso de dinheiro, eu preciso de recurso, porque eu tenho que espelhar a minha organização. Então, quando eu penso na sustentação, é uma coisa, tenho todos os meus recursos, os meus investimentos, as minhas pessoas, as minhas máquinas, a minha tecnologia. Quando eu olho para o futuro, é a mesma coisa, só que as pessoas que estão na sustentação aqui, trazendo a receita para a minha organização, não estão nessa parte da unidade olhando para o futuro. São outras pessoas, mas que, de alguma maneira, elas precisam se falar. Então, é uma conjuntura, ele é conjuntural, é estrutural, e é importante a gente ter essa visibilidade aí. E é muito importante, inclusive, quando eu falo pela perspectiva do cliente, porque hoje o cliente é um sujeito extremamente conectado. Eu me atrevo a dizer que ele é hiperconectado. Então, quando você faz uma compra na internet, ali na Fast Shop, na Magazine Luiza, por exemplo, na B2W, né, Americanas, Submarino, ou Amazon, seja qual que for, você tem uma expectativa do recebimento daquele produto na sua casa. Só que eu vou colocar uma palavrinha nova aqui quando a gente fala de logística. A logística hoje é uma commodity.
Por que commodity? Porque você se preocupa com a entrega daquele produto, né, com a armazenagem, a existência do produto no seu estoque, por exemplo, e o transporte daquele produto para fazer chegar o mesmo até o consumidor, o cliente final, seja no contexto de B2B ou mesmo de B2C. Tem uma característica importante nesse processo todo, que é o que eu estou dizendo, a logística é commodity. Então, como é que eu me diferencio nesse contexto todo? Como é que eu sou ágil para entregar o produto para o meu cliente? Como é que eu opero a minha última milha? Como é que eu trabalho a minha cadeia de abastecimento de fim a fim, end-to-end, né, como a gente costuma dizer? Então, essa agilidade não é uma agilidade só na última milha. Essa agilidade, ela acontece em toda a minha cadeia de abastecimento, desde o relacionamento com o fornecedor do fornecedor, como é que eu administro os meus estoques, como é que eu faço a contagem, olha aí, eu falando sobre contagem cíclica, por exemplo, a acurácia de estoque. O que a acurácia de estoque tem a ver com o consumidor final? Tem tudo a ver, né? Aquele trabalhozinho que eu faço lá de contar os estoques, de fazer o batimento do físico com o que tem no sistema, como isso afeta a minha relação com o consumidor? É muito fácil. Se eu digo que eu tenho estoque no sistema e eu me comprometo a entregar para o consumidor ou para o cliente final, é uma situação de compromisso, de comprometimento, que se eu não tiver aquele produto no estoque, eu vou afetar a satisfação do cliente ou do consumidor final. Né? E eu posso também ter estoque a mais, ou que me onera o meu estoque. Então, de novo, deixa eu voltar aqui um pouco para aquela situação anterior, que é o título da nossa fala aqui, é o título da nossa conversa, né? Ou seja, estamos indo além. Então, você que é gestor de logística, que é colaborador, que trabalha na logística, eu tenho que ir além daquilo que eu faço em termos de armazenar e de transportar. Eu tenho que olhar para o mercado e entender o que é basicamente que está acontecendo no mercado. Isso é fundamental, isso é preponderante nessa situação toda. Como eu disse, as empresas ainda estão numa caminhada para a preparação para esse mundo que está aí. Isso é muito importante, até pela perspectiva de que hoje nós falamos de multicanalidade, por exemplo, muitos canais, né, onde as organizações logisticamente têm que atende também na parte de vendas, mas tem que atender logisticamente. Hoje surgem novos conceitos, inclusive a pandemia trouxe aí novos conceitos interessantes, mas sempre colocando no meio de tudo a experiência do cliente. Novos modelos de negócio são criados. Como é que eu sou flexível o suficiente, por exemplo, para fazer uma visita ao mercado e entregar para o mercado aquela necessidade que o consumidor está buscando? Então, eu preciso ser realmente, eu como empresa, eu preciso ser realmente competitivo e buscar essa vantagem competitiva, seja através de novos modelos de negócio, seja através de novos processos, seja através de pessoas que tenha a habilidade e a competência de lidar com fornecedores, com clientes, com operadores logísticos. Então, muda um pouco a forma da gente trabalhar. E isso é importante. Por que é que muda um pouco a forma da gente trabalhar? Porque não dá para fazer negócios de uma maneira rígida, porque o mercado está demandante e demanda de uma maneira diferente. Então, se você, por exemplo, é um comércio eletrônico e está engessado em seu comércio eletrônico, sem ter uma atividade que seja extremamente interessante, você pode perder negócios. Porque quando alguém começa a navegar pela internet, até chegar a você, né, entrando lá pelo Google, pelo Bing, qual seja aí o produto, o motorzinho que te faça chegar à sua empresa, né, quando ele chega na sua empresa, ele quer ter uma experiência. Estou falando de internet, mas poderia ser no mundo físico também. O que o faz ficar dentro do seu site, por exemplo, e o que o faz pesquisar alguns produtos, reter, né, esse consumidor, esse cliente, e ainda
ter a experiência de comprar esse produto seu e depois receber esse produto. Então, essa jornada do consumidor, ela é importante. E aí eu passo mais uma vez pela logística, porque a logística ela é fundamental e preponderante, porque ela está conectando a minha empresa com aquela necessidade do consumidor, com aquela necessidade do cliente. E isso é fundamental. Então, esse aspecto logístico é preponderante. Eu gosto muito de enfatizar isso nas minhas palestras, exatamente porque eu entendo que enxergar o mercado não é uma função apenas dos estrategistas da organização, não é uma função apenas dos executivos da organização, mas também da pessoa mais humilde que trabalha lá no centro de distribuição, ou mesmo do motorista do caminhão que passa a desempenhar um papel muito diferente. Por que ele passa a desempenhar um papel diferente? Porque muitas vezes ele vai ser o contato, né, entre a empresa que comprou o produto, né, e a sua empresa. Ou seja, quando eu falo de consumidor, vamos falar de última milha aqui, só para exemplificar. Se eu, Magazine Luiza, se eu, Mercado Livre, vou levar um produto até o meu consumidor final, o meu cliente final, quem vai receber vai ter uma experiência, uma satisfação em relação àquele motorista que está entregando o produto para você. Então, um bom dia, um bom relacionamento, um como vai fazer a diferença. E eu digo aqui, as pessoas precisam realmente treinar todo mundo dentro da organização. E aí vem o conceito do soft skills, né? Ter empatia, ter relacionamento, saber se comunicar, saber conversar. Isso é fundamental dentro desse contexto logístico. E é por isso que eu falo para ir um pouco além, às vezes, do nosso pensamento. Até porque, hoje, com a viabilização tecnológica, muita coisa está acontecendo. Visibilidade logística é uma palavra fundamental nesse processo todo, ou seja, eu quero enxergar tudo o que está acontecendo dentro da minha cadeia de abastecimento, até porque, se eu não tiver essa visibilidade dentro da minha cadeia de abastecimento, eu não sei onde está meu caminhão, eu não sei onde está meu produto, eu não sei se eu vou fazer chegar até o meu consumidor aquele produto na data, no prazo que eu estabeleci com ele. Né? Fazer rastreabilidade, avisar o meu cliente que o produto está a caminho, que saiu do meu centro de distribuição, que vai chegar, por exemplo, hoje, ou vai chegar amanhã. Então, essa é a expectativa que eu preciso olhar e permear dentro da minha organização. Nós estamos chegando ao finalzinho desse talk. É muito gostoso, inclusive, bater esse papo rápido com vocês. Espero que esteja sendo bastante útil. E eu deixo para o final uma palavrinha dentro da logística que também vai fazer muito a diferença. Né? Nós já falamos aqui de alguns elementos importantes, falamos de ambidestria, falamos de indústria 4.0, do mundo digital, de preparação de funcionários, de colaboração com fornecedores. Eu queria trazer aqui a sustentabilidade. A sustentabilidade, o conceito de ESG, né, olhar pelo meio ambiente, pelo social, pela economia, é fundamental dentro desse contexto que nós estamos vivendo aqui. Ou seja, nós adquirimos uma conscientização de que o nosso planeta precisa ser cuidado. E a logística desempenha um papel fundamental nesse processo todo, porque a logística é um grande gerador de poluição, por exemplo, através de caminhões, através de navios, através de ferrovias, ou seja, nós geramos aí o carbono, existe a pegada do carbono, a busca pela redução do carbono na cadeia de abastecimento. Pessoal, uma boa noite para todos vocês. Tem na sequência aí algumas pessoas fantásticas. Eu espero que vocês aproveitem e aproveitem muito o que nós vamos falar em seguida. Um tchauzinho para todos vocês, ao infinito e além, que é uma expressão que eu gosto muito de usar, repetindo palavras para vocês focarem: ambidestria,
mundo digital, indústria 4.0, sustentabilidade, esses são os elementos fundamentais. Sem esquecer de soft skills, que faz a diferença em nossas vidas. Tchauzinho, que a força esteja com vocês.